Hoje não está escrito os passos para o perdão com os nossos dois convidados especiais. Espero que você fique conosco. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. Hoje, como eu falei na introdução, vamos falar sobre o perdão. E para nos ajudar a melhor entender o perdão e como dar perdão e receber, nós temos dois convidados especiais aqui conosco. Primeiro, temos a Rebeca Pereira. Oi. Rebeca, bem-vinda. Rebeca é esposa do pastor Douglas Pereira, que já apareceu no programa. Yes. E filha do pastor Nemuel, que também já apareceu no nosso programa várias vezes. Então, você é bem da família, Rebeca. Bem-vinda. Obrigada. E o pastor Odair Luca, primeira vez no programa. Primeira vez, pastor. Recém-chegado ao Canadá, Exatamente. do Brasil. Bem-vindo. 3 vezes. Bem-vindo ao Está Escrito, bem-vindo ao Canadá. Obrigado, pastor. Quem sabe nós começamos, vocês dão uma pequena biografia. A Rebeca já apareceu no programa, mas é bom sempre. Tem pessoas que ligam e para as pessoas saberem que quando eles ligam, quem é que atende o telefone? Sou eu. É a Rebeca. Yes, eu Então, atendo esse aqui é a telefones Rebeca. Rebeca, aos dê um domingos. pouquinho de Bom, biografia. eu me formei em psicologia recentemente e eu sou casada com o Douglas, como você já disse. E eu sou a pessoa que atende os telefones aos domingos. Então, se as pessoas quiserem a oferta de hoje, elas vão estar falando comigo. Tá, joia, obrigado. Pastor, Eu tenho o privilégio de ser pastor há 14 anos. Tive também a graça de poder fazer um mestrado na área de terapia familiar e também um doutorado na área também de família. que joia. Então, essa é uma área que eu acho que nós precisamos bastante ajuda na nossa comunidade. Então, bem, todas as comunidades, né? Como lidar com a complexidade, né, dos relacionamentos de família. E quem sabe hoje vamos falar do assunto, quem sabe mais importante, né, de tudo, que é o perdão. Como cristãos, nós reconhecemos a necessidade que nós temos do perdão de Deus. Porque sem o perdão de Deus, não existe cura para o problema do pecado na nossa Verdade. vida. Mas com isso vem a responsabilidade também de nós compartilharmos com os outros, né, o perdão. E parece para mim, às vezes, se torna mais difícil para nós passarmos o perdão para aqueles que estão mais próximos de nós do que aqueles mais distantes. Por quê? São as pessoas que a gente convive todos os dias, né? Aquele relacionamento constante. E às vezes a gente é relutante em perdoar. Parece que não é uma coisa natural pra gente. A gente também tem a tendência de falar, ai, de novo. Né? Certo. A pessoa tá me magoando de novo. Quanto aquela pessoa de fora, você perdoa, você não vai ter que ver a pessoa de novo. Então, você falou uma coisa verdadeira. É muito importante essa questão do perdão na família, especialmente no casamento. Porque é aquela pessoa que a gente está todos os dias junto e é muito fácil a gente tanto ofender como ser ofendido. E é claro que o tempo que eu convivo com a minha família, ele é muito maior do que o tempo que eu convivo com as outras pessoas. Então, isso faz naturalmente que os desgastes sejam muito maiores. Portanto, ninguém conhece os meus defeitos mais do que minha esposa, Certo. mais do que meus filhos. Certo. Então, bem, nós falamos um pouquinho, mas por que perdoar? Por que é necessário perdoar? Uma coisa que eu acho importante, pastor, é entender os prejuízos de não perdoar. Ok? Quando eu não perdoo, eu só saio perdendo. Eu tenho muitos prejuízos em não perdoar. Eu perco a paz emocional, eu não consigo dormir em paz, eu começo a ter problemas de saúde, a mágoa, a ira, ela produz consequências na saúde. A pessoa começa a ter dores lombares, a pessoa começa a ter problemas digestivos, dores de cabeça e pode levar até uma depressão.
Então, não perdoar não vale a pena. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Não vale a pena. Então, existem consequências fisiológicas a não perdoar. Exatamente, e bastante. E comprovadas cientificamente. Eu tenho muitos prejuízos quando eu não perdoo. E esse prejuízo, ele alcança a área espiritual também. Porque no momento que eu tenho dificuldade para te perdoar, ou para perdoar a minha esposa, os meus filhos, eu começo a ter dificuldade em entender e aceitar o perdão de Deus. Porque eu começo a achar que se eu não consigo perdoar, então de algum modo Deus também não me perdoa. Engraçado você já falar dessa parte espiritual, porque a Bíblia é muito clara nessa questão do perdão. E a gente sabe que esse programa é um programa que é muito baseado na Bíblia. A gente tenta seguir os conselhos bíblicos o máximo que a gente pode. E a Bíblia tem um conselho para a gente sobre o perdão. A gente pode abrir nossa Bíblia em Efésios 4, 32. Ok, Efésios 4, 32. A Bíblia nos instrui o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, nós temos o exemplo daquilo que Jesus fez por nós, né? E a obrigação nossa é compartilhar com os outros o perdão que nós também recebemos. Exatamente. Agora, o perdão para mim parece quase como um processo, né? Então, onde é que se começa? Nós temos dois tipos de perdão. Quando a gente pensa em perdão, a gente pode pensar em pedir perdão e a gente pode pensar em oferecer perdão. Então, vamos começar por pedir perdão? Porque, geralmente é aí que começa, né? Embora, às vezes, nós podemos oferecer perdão sem a pessoa pedir, mas o normal seria pedir o perdão primeiro, né? Isso, porque a gente sabe que a gente tem que dar... Seria muito importante se a gente desse esse primeiro passo para o perdão. Se a gente ofende alguém, vamos dar o primeiro passo, vamos pedir perdão, né? Então, eu tenho aqui 5 formas que nós podemos pedir perdão. E isso está no livro de Gary Chapman e Jennifer Thomas, As 5 Linguagens do Perdão. Então, o primeiro passo, ou primeira forma, melhor, de pedir perdão é você expressar o arrependimento. E é tipo, você chega para a pessoa que você ofendeu, no caso a gente está falando sobre casamento. Olha, eu sinto muito, eu sei que eu pisei na bola. Essa é uma forma de você chegar. A segunda forma é você aceitar a responsabilidade. Eu sei que eu errei, me perdoa, eu pisei na bola. A terceira forma é você fazer restituição. Eu vejo isso muito quando eu vejo que eu machuco o meu esposo, por exemplo, Douglas. Eu quero recompensar. Como que eu posso fazer para restituir? Como que eu posso fazer para consertar o meu erro? A quarta forma é você se arrepender de forma genuína e você falar, eu vou tentar não errar nesse ponto novamente. E a quinta forma é pedir perdão assim diretamente. Por favor, você pode me perdoar? Então, cada um tem uma forma, a gente às vezes mistura várias formas, dependendo do nosso erro, mas a gente tem que, se a gente sabe que a gente pisou na bola, que a gente machucou o nosso cônjuge, e é uma coisa, como você mesmo disse, a gente passa muito tempo com o nosso cônjuge, né? É muito fácil a gente ofender de várias formas. Quando você percebe isso, se você fizer uma dessas 5, ou tentar fazer as 5, tentar pedir perdão. Um detalhe importante, pastor, e em terapia familiar a gente trabalha muito com isso, é a pessoa admitir que há um problema. Porque é muito comum pessoas ofendidas, para de algum modo tentarem aliviar o coração, dizer, não foi nada não. Fica tranquilo, não foi nada não, deixa para lá. Mas por dentro aquilo está remoendo, está doendo. É até interessante, a palavra rancor, ela tem uma origem latina que está relacionado com algo ranço, algo estragado. E um pão, se você deixar ele ali no canto, durante vários dias, ele fica duro, depois ele vai ficando estragado, ranço. A melhor maneira de não deixar ele estragar é digerindo, é comendo. Então, a pessoa tem que digerir, ela tem que entender, tem um problema. Há algo que está me incomodando, há algo que meu esposo fez, a esposa ou alguém que me machucou. Então, admitir que tem um problema. Eu coloco também um passo importante, a doutora Rebeca mencionou isso também, buscar a ajuda de Deus. Buscar, Senhor, me dê humildade, me dê sabedoria. E aí vem um terceiro passo que é inevitável. Tem que conversar com a pessoa. É muito comum casos que a outra pessoa nem sabe que aquilo que ela está fazendo ofende, agride. Então, conversar com a pessoa. Agora, nessa questão de conversar, alguns cuidados são importantes. O momento certo. Então, eu nunca vou tratar disso na frente dos outros.
o local adequado, esperar o local, quem sabe entrar no quarto, fechar a porta, tá? O tom de voz. Outra coisa importante, não é jogando copos pela parede, batendo as portas que os problemas vão resolver. Certo. Então, saber sentar e dizer abertamente para a pessoa, sem usar palavras agressivas. Olha, aquela maneira como você falou, aquilo que você fez, aquilo me incomodou e me incomoda quando você faz assim. Eu amo você e eu gostaria muito de resolver este assunto. E esclarecer, claro que com a ajuda de Deus. Ok. Uma coisa que eu acho muito interessante, a gente nos relacionamentos, a gente tem aquela necessidade de sempre estar certo. Então, sempre eu que estou certa e ele que está errado, por que eu vou te perdoar? Você que começou toda essa briga. E eu acho que a gente tem que desistir dessa necessidade de sempre estar certo e pensar, é mais importante eu estar correta, ou é mais importante eu valorizar o meu relacionamento? E outra coisa importante é pedir para Deus pela pessoa que te incomodou. Se alguém, por exemplo, meu marido me ofendeu, parte do processo de oferecer perdão para ele é orar por ele. E a Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso em Mateus 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Então, a quem cai a responsabilidade de pedir? Nós estamos indo na parte de pedir o perdão. Porque parece que vocês estão dizendo que, por exemplo, a pessoa que ofende tem uma obrigação de pedir perdão, mas a pessoa ofendida, às vezes pode dar o primeiro passo. Ok, então essa é a minha questão. Então, quem é que... E esse é um ponto importante, porque existe uma ideia de que se eu sou o ofendido... Eu sou a vítima, por que eu vou tomar? É. Não, ele que me ofendeu, ele que venha agora. Então, se eu sou a vítima, eu tenho o direito de ficar com raiva, essa é uma ideia falsa, um falso conceito, e eu tenho que ficar aguardando a vida toda, se for o caso. E esse conceito não tem na Bíblia. Mesmo que eu seja vítima, mas se aquilo está me fazendo mal, eu posso e devo procurar a outra pessoa. Então, e outra coisa importante que a Rebeca mencionou é a ideia de perder. E principalmente na questão familiar existe muito essa ideia. Se eu dar o primeiro passo, eu estou sendo fraco, eu estou perdendo. Não, eu só estou ganhando. Toda vez que eu tomo a iniciativa da paz, eu estou andando na direção de Deus e eu vou sair ganhando. Porque se eu alcançar a paz no meu casamento, na minha família, eu sou o maior ganhador, o maior vencedor sou eu. Mais um exemplo, nós estamos fazendo uma série neste ano sobre as bem-aventuranças, né? Tem alguns telespectadores estão assistindo, e nós vemos que o que Jesus pede dos cristãos não sei se é a expressão, contracultural. Né? A nossa cultura diz uma coisa. Então, por exemplo, Jesus diz, bem-aventurados os humildes. O mundo diz, não, bem-aventurados os agressores, então, os fortes, entendeu? Então, às vezes, vem essa mente. Isso afeta cada um de nós. Então, se a pessoa se sente ofendida, por que eu vou ter que tomar o primeiro passo? Entendeu? Por quê? Mas se nós somos os humildes, os mansos, que nem Jesus fala, se isso já tomou conta do nosso coração, nós não vemos como ganhar e perder, né? É só ganhar. É só ganhar, mesmo tomando o primeiro passo. A gente não foca em quem está certo. A gente foca no relacionamento, né? E é o que o senhor falou, tipo, a Bíblia, ela às vezes é um pouco diferente do que está acontecendo lá fora. E é por isso que a gente tem que tentar seguir o que está aqui na Bíblia. Porque os conselhos de Deus para nós são muito mais valiosos que o conselho que o mundo dá para a gente. Ok, estou com dois experts aqui. Então, mas às vezes, por exemplo, eu estou certo. É óbvio. Entendeu? Eu estou certo. Não... Agora que é, entendeu? Eu estou certo. Foi o que a minha esposa fez, costuma ser o que eu fiz, né? A minha esposa estava certa. Ela estava certa. Eu que estava errado. Mesmo assim, ela estando certa, ela devia tomar o primeiro passo. E um detalhe, como eu já disse, às vezes o outro nem sabe que aquilo que ele está fazendo me incomoda. Então é importante eu orar sobre o assunto. Uma coisa muito profunda, existem vários estudos que comprovaram e comprovam que quando eu oro por alguém, o meu coração começa a mudar em relação a esta pessoa. Então, ore pelo agressor, ore por ele.
E aí, um momento oportuno, eu vou conversar com essa pessoa e eu vou esclarecer para ela. Aquela sua maneira de falar, quando você faz assim, quando você age assim, me incomoda. E eu gostaria muito de pedir que não fizesse mais assim. Há casos que não é maldade da outra pessoa. Ele não sabe que aquilo que ele está fazendo. E há casos que é uma falha real. Certo. Então, eu esclarecer para a pessoa já é uma atitude de amor. E no momento que a outra pessoa reconhece e está disposta a fazer ajustes, então todo mundo está ganhando com isso. Agora, claro que num caso mais complicado, num caso especial, é também sábio e oportuno buscar ajuda. Mas Correto. nessa questão, perdoar é sempre uma escolha. A gente sempre tem a escolha de decidir ficar bravo ou decidir perdoar. E na mesma questão é pedir perdão, é sempre uma escolha. A gente sempre tem controle sobre as nossas decisões. A gente pode ficar magoado, mas a gente pode decidir dar o primeiro passo, independente se nós somos os que magoaram ou os que foram magoados. E a Bíblia, ela fala isso, que perdoar é uma escolha. A gente pode ler isso em Romanos 12, 17 a 19. A Bíblia diz: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então, a vingança não é nossa, é de Deus, mas eu acho que esse texto fala muito mais da questão de, se for possível, tenhamos paz com os homens, tenhamos um coração de paz. E a Bíblia, ela dá esse conselho para a gente tem que entender que está a nosso alcance oferecer o perdão, está ao nosso alcance pedir o perdão, nos dois casos. E o maior exemplo de dar o primeiro passo é de Deus, né? Ele não tinha culpa de nada, ele fez tudo correto, nós somos os culpados e ele deu o primeiro passo. Deu com a cabeça erguida, deu por amor. Então, de alguma maneira, dar o primeiro passo, mesmo que eu seja vítima, de alguma maneira é se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Então, vamos agora fazer a transição para oferecer o perdão, né? Então, tem o caso de pedir perdão e depois tem a resposta, né? Que é agora oferecer o perdão. O que é que acontece aí? Quais são? Me dê alguns passos, algumas dicas, alguma ajuda com isso. Porque quem sabe é mais difícil, às vezes, oferecer o perdão do que pedir perdão. Não sei, mas... Complicado. Parece que está fora da nossa natureza humana oferecer o perdão, né? Parece que é uma coisa quando machuca a gente, afeta a nossa vida. Ao mesmo tempo que aquela questão fisiológica que o senhor falou no começo do programa, pode ser tanto para a pessoa que ofendeu quanto uma pessoa que foi ofendida. Lógico, yes. E quando a gente é machucado, especialmente pelo nosso cônjuge, parece que dói a alma, né? E parece que é muito mais difícil perdoar aquela pessoa. Mas tem um doutor chamado Dr. Goldstein e ele deu algumas ideias de como a gente pode... Okay. E essas são ideias passo a passo. A primeira delas, você precisa lembrar que você escolheu aquela pessoa... Eu estou falando para o casamento, no caso. Ok, específico para o casamento. Você precisa lembrar que aquela pessoa que você escolheu para ser seu cônjuge, você escolheu na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Então, você precisa colocar em perspectiva que você escolheu aquela pessoa para ser seu parceiro, para sua vida ou sua parceira. O segundo ponto, você tem que reconhecer uma coisa que a gente tem que lembrar todos os dias. Todos nós temos defeitos. Então, para oferecer o perdão, eu percebi que ninguém é perfeito, inclusive eu. Fica um pouco mais fácil, não fica? Shakespeare uma vez disse, os defeitos do homem dificilmente aparecem para ele. Nós raramente reconhecemos os nossos próprios defeitos. Muito fácil. Eu sou a pessoa a pessoa que menos vê a mim mesmo sou eu. Então. Por isso que em psicologia é interessante a terapia do espelho. Todo dia a gente tem que olhar para nós mesmos e fazer uma análise. O que eu posso crescer, o que eu posso melhorar como esposo, como esposa, como filho. E eu saio ganhando com isso. Então, primeiro, reconheça que você escolheu essa pessoa. Para ser seu parceiro para sua vida. E fez um voto diante de Deus. Okay? Segundo, todos nós temos defeitos. O terceiro, veja o defeito do seu cônjuge com amor. Tente olhar com os olhos de amor as fragilidades, os defeitos daquela pessoa. O quarto ponto, chega um ponto na sua vida que você tem controle sobre determinadas coisas e não tem controle sobre outras coisas.
aceite as coisas que você não pode mudar. Porque isso faz parte do nosso crescimento. Tem certas coisas que a gente não pode mudar nessa vida, tem coisas que a gente pode mudar. Então, aceite as coisas que você não pode mudar. Uma coisa que eu fico pensando nos relacionamentos, é muito difícil a gente mudar o outro. A gente provoca mudança mudando a nós mesmos. Então, aceite as coisas que você não pode mudar e tente dar o primeiro passo. Você pode provocar uma mudança na pessoa, fazendo a mudança em você, mas você não pode forçar ninguém a mudar. E o último passo, decida reafirmar seu compromisso com o seu cônjuge. Reafirme aquele casamento que vocês fizeram, sei lá, quantos anos? Eu sou casada há 4 anos agora. Reafirmar seu compromisso com a pessoa. Eu estou casada com você, eu te escolhi, eu reafirmo meu compromisso, eu vou continuar com você. O tempo está passando, mas, pastor, você é doutor nessa área e pastor. Certamente já falou com muitos casais antes do casamento. Existe, às vezes, a ideia que... Às vezes eu vejo na área da noiva pensando que depois do casamento o noivo vai mudar. Existe um problema, existe uma atitude, às vezes agressão. Ah, não, mas depois de casar, não, isso vai tudo mudar. Muda? Tem coisas que mudam. Agora, é importante, quando eu escolho alguém, saber que é com aquela pessoa que eu estou casando. Agora, uma coisa que atrapalha muito no relacionamento conjugal é a ideia de que eu vou entrar num paraíso. Certo. De que tudo vai ser colorido, tudo vai ser perfeito. E nós criamos esses falsos conceitos com muitas coisas da vida. Aí eu começo a achar que para que eu seja feliz, a minha esposa tem que ser perfeita, meus filhos têm que ser perfeitos e tudo ao meu redor tem que me elogiar, tem que me apoiar. E o mundo não é assim. O desafio da vida é exatamente ser feliz com Deus, apesar das falhas, apesar dos desajustes que todos têm. E eu também tenho. Então, quando eu vou para o casamento com essa ideia de que tudo vai ser perfeito, eu me decepciono. Aí sim eu me torno infeliz. Então, se as pessoas forem para o casamento já pensando, vai haver dificuldades, mas há um crescimento, é possível haver crescimento em Deus, e aí que entra a Bíblia, aí que entra a igreja, aí que entra Deus. Com Deus eu vou enxergando melhor as coisas, com o coração aberto a Deus eu vou mudando, eu vou crescendo, eu vou tendo mais facilidade para dialogar quando há problemas, e aí é um crescimento. Então, eu posso ser feliz, é possível ser feliz mesmo tendo falhas, mesmo tendo desajuste, mesmo tendo pedras pelo caminho. Pedro chegou para Jesus uma vez, né, e perguntou até quantas vezes devo eu perdoar o meu próximo, né? Até 7 vezes, né? E Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, não existe um limite, né, ao perdão. Nós, como seguidores de Jesus Cristo, não existe um valor numérico, um limite. Nós temos que passar o perdão para os nossos próximos. E mais importante, quem sabe, naqueles que estão mais próximos de nós, né? Os nossos esposos, nosso esposo. Rebeca, nós estamos com uns 2 minutos e meio só de programa restante. Algum pensamento chave que você gostaria que os telespectadores tirassem? Eu acho que a gente já falou isso, mas eu gostaria de enfatizar. Orar pela pessoa que ofendeu a gente. Muito importante, né? Porque às vezes é muito difícil dar aquele primeiro passo, mas quando a gente começa a orar pela pessoa, a gente começa a ver essa pessoa que ofendeu a gente com os olhos de Deus. E a gente começa a ver todas aquelas coisas. Fica mais fácil de ver que a pessoa é falha, mas nós somos falhos também, eu sou falha também no caso. Então, eu acho que o primeiro passo, se você que está magoado, é orar pela pessoa que te magoou. E se você magoou alguém, o primeiro passo é pedir o perdão. Se você consegue orar para uma pessoa que te magoou, é um passo muito grande, né? Muito e faz a diferença. Eu falo isso de forma pessoal, faz a diferença. Pastor, algum pensamento-chave para terminar a nossa discussão aqui? Eu gostaria que as pessoas sempre entendessem que quando se guarda a ira, o rancor, isso me traz muito prejuízo. Mas quando eu tomo a atitude, a escolha, o perdão é uma escolha. Quando eu escolho perdoar, eu só saio ganhando. A Bíblia diz assim em Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, guardar essa mágoa, faz secar os ossos.
Então eu fico doente, eu fico enfermo, eu saio perdendo quando eu não perdoo. Então a atitude de perdoar é ter vida, é poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então eu só saio ganhando com isso. E eu ganho com Deus, porque quando eu perdoo, mesmo que eu seja vítima, de alguma maneira, quando eu falhar com Deus, eu de algum modo eu vou poder olhar para Deus e sentir o perdão de Deus. Bem, eu quero pedir perdão que acabou o tempo e agradecer a presença de vocês. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu te peço que o Senhor possa operar o milagre da transformação no nosso coração, que reconhecemos o perdão e a misericórdia que recebemos de Ti e possamos passar esse perdão e misericórdia para o nosso próximo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco e os conselhos que vocês deram. Rebeca, você tem que sair correndo para atender os telefones, né? Agora eu vou falar com o povo que ligar. E os nossos queridos telespectadores, muito obrigado por mais uma vez estarem conosco. Lembre-se de visitar o nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode enviar um pedido de oração. A nossa equipe, todas as manhãs, se reúne e ora pelos pedidos que chegam até nós. Você pode comentar sobre o programa e se você sentiu movido por aí, você até pode mandar uma doação para o nosso programa. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos. Lembre-se até lá, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.